Olá, neste momento eu quero trazer uma palavra sobre os seus corações, que fala lá em Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 10, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então essa passagem fala do chamado de Mateus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ia passando ali e viu na alfândega um homem chamado Mateus assentado. E Jesus, no mesmo momento que viu Mateus, o chamou e ele disse: Segue-me. E no mesmo momento Mateus se levantou e seguiu. Então, dentro desses dois versículos do capítulo 9, eu quero trazer alguns pontos para nossas vidas. Primeiramente, Mateus ele renunciou. Se você for observar, Mateus ele era publicano, e publicano naquele tempo era odiado pelo seu próprio povo, porque recolhia imposto além daquilo que era para ser cobrado. Então era considerado um traidor, era considerado um ladrão naquela época ali, porque recolhia além daquilo que não era permitido. Então a primeira coisa que Mateus renuncia, a coleteria, e falando espiritualmente, Mateus renunciou à coleteria do pecado. Então nós aprendemos aqui nessa passagem que nós precisamos renunciar, precisamos deixar aquilo que impede de nós ter o chamado de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Lucas 9:23, diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Foi o que Mateus fez. Ele negou a si mesmo, ele seguiu a Jesus, ele renunciou e aceitou o chamado de Jesus. Então, se você quer aceitar o chamado de Jesus, se você quer receber a Jesus, se você quer se tornar discípulo de Jesus, você precisa renunciar. Você precisa deixar o pecado para receber Jesus. E um ponto interessante é no mesmo momento que Jesus chama Mateus, ele se levanta, ele não nega, ele recebe Jesus. Mateus poderia ter pensado e dizer: Senhor, me dá uma semana, me dá alguns meses para me pensar, para me te seguir. Mas não, Mateus entendeu que ali não era um chamado de um homem qualquer, era um chamado de Jesus, era um chamado poderoso, era um chamado maravilhoso. E ele entendeu aquele chamado. E o que é que você está esperando, irmão? Você que está nesse momento ouvindo essa palavra, está esperando alguns meses, alguns dias? A palavra de Deus diz que Mateus confiou no Senhor, entregou sua vida ao Senhor, e no mesmo momento que o Senhor chamou, ele o seguiu. Salmos 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então não fique com medo de entregar a sua vida a Jesus. Não fique pensando o que vai acontecer, o que vai ser daqui para frente, mas seja como Mateus, tome a decisão, entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus cuidará dos seus caminhos. E outro ponto, que é no versículo 2, a palavra de Deus vai dizer que no momento que Mateus recebe Jesus, vai dizer que ali os publicanos e pecadores ali sentam na mesa com Jesus, juntamente com Jesus e seus discípulos. Então, aqui eu aprendo que no momento que você tem um chamado, recebe o chamado, você chama as pessoas para o reino de Jesus. Então quem tem chamado, chama. Então se você tem um chamado de Jesus, pessoas vão vir através da sua vida conhecer Jesus. Então receba essa palavra. É 2 pontos que nós aprendemos neste momento: é renunciar ao pecado, e o segundo, quem tem chamado, chama. Amém?